Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é a tua expectativa para aquilo que Deus tem para você ainda nessa manhã? Eu quero te contar uma história, e eu gosto muito de histórias. Eu quero contar uma história para você, de um personagem bíblico. Primeiro eu vou contar a história dele, e depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Estão prontos? Tudo bem? O pessoal está se aquietando lá, pessoal aqui, acalma o coração aqui dentro. Amém, glória a Deus. Papai, em nome de Jesus, aquilo que vai ser ministrado, Senhor, que essa semente venha a cair em solos férteis, que o Senhor venha com clareza, amado Espírito Santo, unge os meus lábios e os ouvidos dos meus irmãos, para que a mensagem seja clara e que todos possam entender aquilo que o Senhor quer revelar ao coração de cada um nessa manhã. É o que nós te pedimos, papai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá. Certa vez o povo de Israel ficou por 400 anos no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo de lá. O que acontece então, Léo? Esse povo é levado e por 40 anos, por causa do coração duro. Você conhece gente de coração duro? Conhece gente teimosa? Então, igualzinho nós, né? Igualzinho. E esse povo então, pela dureza de coração, esse povo ficou andando em ciclos por 40 anos. O que acontece? Moisés morreu, o grande líder morreu. E o Senhor levanta o seu sucessor, um homem chamado Josué. Josué agora conduz o povo e eles vão conquistando terras, vão vencendo guerras, como a batalha de Jericó, por exemplo, que é uma história incrível. Só que chegou um tempo em que Josué morreu. E ele não conseguiu trazer um líder para ficar no lugar dele. E começa então um período na Bíblia chamado de Juízes, onde Deus levanta homens, levanta uma mulher chamada Débora e alguns homens para conduzir o povo em alguns períodos. Silas, que períodos eram esses? Lembra que era um povo de coração duro? Eles começavam então a inclinar o seu coração para a adoração a outros deuses, chamado Baal. E quando eles faziam isso, o termo prostituição na Bíblia não está ligado apenas ao conteúdo sexual, área sexual, está ligado também à adoração a outros deuses. E então agora começa um tempo em que esse povo começa a adorar, levantar para si estátuas. E o Senhor permite então que outros povos se levantem e oprimam o povo de Israel. O que acontece com isso? O povo é oprimido, passa por dificuldades, então o povo se arrepende, clama ao Senhor, e o Senhor vem com a misericórdia dele, e levanta uma pessoa, um líder, um juiz, para tirar e libertar o povo desse cativeiro. E foram ciclos que aconteceram isso, nesse tempo. E chega um momento, em que um povo chamado Midianitas, esses Midianitas, eles eram, a Bíblia diz, Michael, que eles eram como a areia do mar, que não se podia contar. Eram numerosos demais, Rafa, muito. O que acontece agora? Esse povo começou a oprimir o povo de Israel. Quando eles plantavam, quando era a hora da colheita, eles viam, colhiam o que aquele povo plantou, ainda matavam os israelitas. Tempo difícil, difícil. Então, o povo começou a clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Então Deus mandou um anjo, e esse anjo fala com um homem chamado Gideão. E a história é o seguinte: Rosana, um anjo aparece para Gideão. O nome Gideão significa guerreiro poderoso. Já pensou, Renan? Você com o nome de guerreiro poderoso? E o guerreiro poderoso, aparece um anjo para Gideão, fala assim: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E ele então ouve a voz do anjo,
E o Senhor começa a orientar a Gideão, quebra os ídolos que o seu pai levantou. Gideão, e tem mais, chama o povo para a guerra. Gideão então chama os homens de Israel todos para a guerra. Sabe quantos homens foram levantados naquele tempo? 32 mil homens prontos para guerrear. E Deus fala assim: Gideão, é muita gente. Se vocês vencerem essa batalha com os 32 mil homens, vocês vão achar que vocês são bons. Peça para que os que estão com medos da guerra, medos de guerrear, que voltem para casa. Rosângela, 22 mil homens voltaram para casa, ficaram 10 mil, menos que um terço. O Senhor fala assim: Gideão, 10 mil é muita gente. Lembra do Leônidas? Ô Leônidas, né? É muita gente, Gideão, é muito. Gideão, peça para o pessoal, para os homens, ir tomar água no rio. Quem trouxer a água até a boca, separa para um canto. Quem beber a água no riacho, separa para outro. 9.700 para um lado e 300 para o outro. Gideão, libere os 9.700. Lembro daquele meme do Leônidas, né? Os 300 de Esparta. O pessoal fez o meme: ô Leônidas, tem que parar de arrumar essa confusão, né? Os 300 agora. O Senhor fala assim: agora, Gideão, você cerca com os 300 o imenso arraial dos midianitas. Vai na madrugada, e eu vou te dar uma orientação. E quando eu te der a ordem, vocês vão levar vasos, e vão levar tochas. Alguns vão levar chofares. E quando eu der o sinal para você, Gideão, você vai dar o sinal para os seus 300, que vão estar rodeados ao redor do arraial, e vão gritar, vão jogar os vasos no chão, vão tocar os chofares, e vão gritar: por Gideão e pelo Senhor, por Gideão e pelo Senhor. Fizeram isso, irmã Neide. Quando fizeram isso, era um breu, uma escuridão total, não tinha energia elétrica. Os midianitas acordaram com aquele susto, aquele barulho estrondoso, pegaram as suas armas, e quando foram saindo das suas cabanas, das suas tendas, começaram a se matar uns aos outros. E aqueles que saíram dessa confusão foram mortos pelos soldados de Gideão. E assim, o povo de Israel foi liberto da escravidão dos midianitas. Que história, não, Edson? Que história fantástica. Quando eu falo agora o nome de Gideão, qual que é a primeira qualidade que você vê nele? Alguém pode me ajudar? Contei a história de Gideão, que tem o nome de guerreiro poderoso. Quando você pensa agora em Gideão, qual que é uma qualidade que você dá para ele, Flavinho? Como? Forte. Ah, Gideão, forte. Alguém mais imagina alguma outra coisa que pode me ajudar? Gideão, contei a história dele agora. Qual que é uma qualidade que vocês acham que ele possa ter além de forte? Coragem. Oh, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Obediente, exatamente. Você acha que Gideão devia ter quantos metros de altura? Grandão, homem zarrão. Tem quanto, Léo, de altura? Você? 1,85? Imagina um homem grandão igual o Léo aí. Gideão! E de repente você olha para Gideão e fala: mas era Gideão, era esse cara aí. Então me permita desmistificar algumas coisas que a sua mente criou em cima dessa história que a Bíblia nos conta. Vamos para a Bíblia? Pessoal, vamos ler Juízes capítulo 6, do verso 11 ao 18. Aleluia. Juízes 6, do verso 11 ao 18. Glória a Deus pela televisão ali.
O Senhor tem nos presenteado com muitas coisas que nós não imaginávamos quanto tempo a gente ia levar para ter. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas. Guarde bem essa frase. Para escondê-los dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contavam, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que tu estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte, e traga a minha oferta, e ponha diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Esse é o texto que inicia a história que eu contei para vocês. Se tem um povo que conhece a sua história, é o povo de Israel. Isso nos mostra quando nós vemos na Bíblia as genealogias. As tribos, as 12 tribos de Israel são divididas, e cada um sabe a que tribo pertence. E de acordo com os judeus, a altura de Gideão não era de 1,85, 1,95. Gideão era de baixa estatura. Gideão era baixinho, Rafa. Mas quando eu conto a história de Gideão, parece um guerreiro montado num cavalo branco, ruivo, com olhos claros, que quando vai galopando, a brisa bate no seu rosto e os seus cabelos são lançados para trás. Cena linda. E não era bem assim. A tribo de Gideão não era tão conhecida como a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. A tribo de Ruben, que era o mais velho de Jacó, eram conhecidos por ser guerreiros natos. Tem as tribos dos levitas, que cuidavam da casa do Senhor. Porém, a menor tribo de Israel chamava-se a tribo de Manassés, a tribo a quem pertencia o Gideão. E ele fala que da tribo que era menor, a casa dele era menor, e ele era o menor da casa dele. Não parece-me alguém com autoestima tão elevada, parece ou não? Quantas vezes o anjo teve que falar assim: Gideão, estou contigo, mas está difícil. Mas eu estou contigo, mas está difícil. Mas eu estou dizendo, irmão, vai na fé, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E às vezes nós passamos por situações na vida, opressões e lutas, e nós gostaríamos de ser igual a Gideão, que imaginamos alguém forte, alto, poderoso, grandão, e nos sentimos tão pequenos. E não era a estatura de Gideão que deu a ele a vitória que eu contei a vocês aqui. Amados,
Você já passou por situações em que você literalmente não gostaria de ser visto, nem lembrado? Há um texto, no versículo que nós lemos ali, nós lemos um versículo em que fala sobre, ele estava malhando o trigo. Por favor, coloca aí o verso 6, no verso 11 ou 12, acho que é o 12, vai no 11. Juízes, capítulo 6, verso 11, Osés. Isso, vai para o 12. Volta no 11, por gentileza, no 11. 11. Ok. Ele estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Ele estava malhando um trigo no lugar que não era para malhar o trigo. Ele estava escondido, oprimido, porque se ele estivesse malhando o trigo num lugar que era para estar malhando o trigo, os midianitas iriam ver. Há algumas curiosidades aqui sobre Gideão. Renan, os irmãos dele de sangue já haviam sido mortos pelos midianitas. Você imagine a pressão e o medo que esse homem estava vivendo. Susana, ele não queria ser visto. Ele queria apenas conseguir de alguma forma trazer para a família que dependia dele o sustento. Mas ele queria ficar escondido. Os dias não eram fáceis, queridos. Como hoje também não são. Como hoje também não são. Além de tudo isso, baixa estatura, além de estar sendo oprimido, tendo medo, tendo que fazer as coisas escondidos para levar o pão para casa. Havia uma outra coisa que envergonhava Gideão. O seu pai tinha levantado um altar a Baal. O seu pai era um dos responsáveis pela mão de Deus sendo pesada sobre aquela nação. Tanto é que a primeira ordem que o Senhor Deus dá a ele é: levanta-te, vai e quebra o altar que o seu pai levantou para um outro Deus. A família de Gideão não era, Renata, a referência de família para Israel. E quantas vezes nós nos vemos em situações e que não nos achamos nem um pouco especiais, porque não somos altos como Gideão, já vimos que ele não era, como não somos livres, como tem situações que nos prendem, onde a nossa família não é muito referência para algo. E por que Gideão? Por que Gideão? Um homem que estava assustado com o que estava vendo, seus irmãos tinham sido mortos, queridos. O que esse homem estava passando não era só uma questão física, de medo de morrer, era uma questão psicológica, ele estava sofrendo. Sabe quando você é pressionado por situações, pressionado por questões na vida, que a sua vontade é fazer igual Gideão, mas não é nem para malhar o trigo no lagar de pesar em uvas, mas é apenas se esconder em algum lugar. Os maiores medos que Gideão tinha na vida, tinha alcançado ele. Você já passou por situações em que seus maiores medos te alcançam? Ele perdeu a família. Ele perdeu entes queridos da família. Sabe, a identidade de Gideão não era algo que estava muito clara para ele. O anjo tem que insistir, Letícia, com ele, tem que insistir. Você acha que ele se sentia apto para ser levantado como um juiz em Israel, sim ou não? Essa pergunta pode responder. Sim ou não? O que você acha? Não.
Quantas vezes você se sentiu inapto para fazer algo que o Senhor falou que era para você fazer? Quantas vezes o diabo tem lançado na sua mente que você não é qualificado ou qualificada para fazer algo? A identidade de quem ele era em Deus, Rose, estava tão confusa para ele, que quando o anjo aparece, ele fala: mas Senhor, como é que o Senhor está conosco? Os nossos pais contam os milagres que Deus fez, olha como estamos agora. Amigão, o Senhor está contigo, está te levantando, cabeça erguida, vamos como? Olha a minha história, olha a minha situação, olha a minha família, olha a tribo onde eu estou. Não tem aqui um grande líder, nunca teve de Israel um grande líder aqui em Manassés. O grande líder que Manassés teve foi a geração de José, ele era descendente de José. Mas a tribo de Manassés não tinha um grande líder. A identidade dele em Deus estava abalada. E muitas vezes Satanás tem lançado pensamentos querendo roubar a sua identidade em Deus. E às vezes passamos por lutas e provações e não conseguimos, em meio às turbulências da vida, nos ver como filhos e filhas que somos. Edson, não era fácil para Gideão. Tanto é que quando o próprio Deus fala com ele fala: Senhor, o Senhor realmente está comigo? Estou contigo, Gideão, homem poderoso, varão de guerra, vamos junto. Então é o seguinte, me permita fazer um teste. Amanhã cedo eu vou colocar uma lã na terra. Hoje à noite eu vou colocar uma lã na terra. Se amanhã cedo amanhecer a lã molhada e a terra seca, eu sei que é o Senhor, é um sinal. No outro dia, Renan, lã molhada e terra seca. Ok, Deus falou, mas as dúvidas que ele tinha sobre si mesmo, fez com que ele falasse: Senhor, me permita, mais uma vez, se amanhã cedo estiver a lã seca e a terra molhada, eu vou saber que é o Senhor. Só mais uma vez. No outro dia, Jô, lã seca, terra molhada. E ele começa a entender que mesmo dentro da limitação humana que ele tinha, o Senhor estava levantando ele. Quem somos nós diante das nossas limitações? Diante da nossa história, do nosso passado, quem somos nós para sermos levantados por Deus? Esse era Gideão. Então me parece que aquela primeira mística que montamos sobre Gideão, quando eu te contei a história, que algumas coisas agora veio por terra. Michael, ele não era o super-homem. Ele não era o super-homem. Mas Isa, a grande pergunta é: por que Deus escolheu a Gideão? Se ele não tinha as características de um grande rei, grande, esbelto, forte, que sabia lutar, família real, sangue azul, não era ele. Não era ele. Porém, há coisas preciosas sobre Gideão, que eu preciso trazer para vocês essa manhã. Por favor, Juízes, capítulo 8, versos 22 e 23. Os israelitas disseram, isso aqui, então Gideão, não é Gião, né? Gideão, então, agora tinha vencido os midianitas, amém? Vamos lá, gente, né? Vamos lá. Tinha vencido os midianitas, amém? Aleluia, Deus fez a obra, que coisa poderosa. Gideão,
e agora conseguiram a vitória. E o povo então fala com Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. O povo disse para ele: seja o nosso rei, Gideão. Cadu, que convite maravilhoso é esse? Seja o nosso rei. E esse homem responde: não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Que homem é esse? Você entende que ele estava recebendo uma proposta de uma nação inteira para ser o primeiro rei de Israel? Rosana, quantos benefícios um rei e sua família poderiam ter apenas para reinar? Ana, quem não gostaria de ser rei? Gabriel do céu, seja o nosso rei, Gabriel. Aí nós começamos a entender o porquê que Deus, irmã Neide, chama Gideão para libertar o povo de Israel. O coração de Gideão não estava nas riquezas ou no poder que o mundo pode proporcionar. O coração de Gideão estava em Deus. Quando ele fala assim: não reinarei sobre vocês, nem eu, nem meu filho e nem meu neto, que o Senhor reine sobre vocês. Rafa, ele não queria de forma alguma pegar um lugar que só pertence a Deus. Que coração é esse? Que não se contamina com as propostas que o mundo pode oferecer. Que coração é esse? Que não se contamina com os manjares desse mundo. Sabe? Quantos homens de Deus foram profundamente usados por Deus, pregaram a palavra de Deus, oraram e o Senhor operou milagres através da vida de grandes homens de Deus, que em algum momento da sua caminhada, deixou-se contaminar com algo, e começou a tomar para si gotículas, serenos, de algo que só pertence a Deus. O anjo Lúcifer, anjo de luz, um querubim ungido, um anjo honrado nos céus, há centenas e centenas de uma eternidade atrás, permitiu que algo entrasse no seu coração e se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. O querubim ungido chamado Lúcifer, anjo de luz, torna-se Satanás, porque algo contaminou o seu interior. Que coração é esse que tinha Gideão? O profeta Balaão se vendeu para profetizar contra Israel. Sabe, houve um juiz em Israel depois de Gideão, chamado Sansão.
Sansão foi consagrado desde o ventre materno, foi abençoado desde o ventre, Henrique. E o Senhor deu a ele uma força que nenhum outro homem teve. Nenhum outro homem teve. E era para ele literalmente libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E esse homem agora, ele começa a deixar que a soberba invada o seu coração. E a soberba é o princípio de muitas coisas. Após isso veio a desobediência. E literalmente a queda de Sansão. Se o Senhor, preste atenção nessa pergunta. Eu vou te dar 10 segundos para você responder ela para você mesmo. Mas se o Senhor respondesse todas as suas orações, até amanhã cedo, tudo que você tem pedido a Deus, se o Senhor te responder tudo e te der tudo aquilo que você pediu, daqui a 6 meses, você vai estar aqui, ou num lugar igual a esse, em outro lugar da cidade, adorando a Deus? Se o Senhor te abençoar com tudo aquilo que você tem pedido a Ele, Ele teria para sempre o seu coração? Se você recebesse uma oferta e pagasse todas as suas contas e ficasse livre de todas as dívidas, e tivesse a oportunidade de recomeçar tudo, e construir uma reserva incrível financeira, você continuaria buscando a Deus? A grande pergunta dessa manhã é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está a sua segurança? Aonde que os seus pés ficam firmes? Aonde está a sua confiança? Tem pessoas que confiam no seu network, na capacidade que tem de se relacionar, porque se relacionando, vou avançar, conheço gente que conhece mais gente. E os negócios, olha, o mundo corporativo é normal isso, gente, não tem nada de errado nisso. Eu ouvi algumas vezes uma linhagem coach dizendo que você é a soma das 5 pessoas que caminham mais próximo de você. Isso me assusta muito. Porque se eu fosse medir Jesus pelas pessoas que caminhavam com Ele, eu não o veria como o Rei da Glória. Se você pegasse o exército que estava com Davi, na linha de frente, o tempo que o reino de Israel mais avançou, se você pegasse o exército que estava com Davi, os homens que eram fiel a ele, eram todos os excluídos da sociedade. E se eu medisse o coração de Davi pela soma das 5 melhores pessoas que caminhavam com ele, ele não seria rei de Israel. Onde está o seu coração? Alguns de nós temos a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso emprego. Basta um avião trombar com uma torre nos Estados Unidos, pode afetar o seu emprego, que é a tua segurança hoje aqui. Sua segurança, seus pés não podem estar firmados no seu trabalho. Trabalhe, faça o seu melhor, se esforce, cumpra os objetivos no horário que é previsto, faça o seu melhor lá. Honre os seus patrões, honre os empresários que pagam o seu salário. Faça o seu melhor.
Sua segurança não está nisso, ela está em Deus. Alguns têm a sua segurança na sua inteligência. Eu sou muito inteligente, e olha, eu tenho umas ideias incríveis, Sara, para resolver os meus problemas. Incríveis, sou hiper criativo. Quantas pessoas com ideias incríveis procuram uma psicóloga para dizer que deu tudo errado? E nós vamos tendo as nossas confianças em coisas que não estão em Deus. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Onde está o seu coração? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Estamos indo para a parte final, acredite? Olha aí, que maravilha. Veja o sorriso nos lábios dos irmãos. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o seu coração? Onde está? É o Senhor Deus que tem o seu coração? Essa semana no carro sozinho, eu fiz um voto a Deus. Eu pedi algo a Ele. Falei: Senhor, independentemente das circunstâncias, o Senhor vai ter o meu coração, os meus pulmões. O Senhor tem as minhas pernas, os meus braços. Enquanto eu puder ver, os meus olhos, os meus lábios, vai purificando. Mas olha, se o Senhor me der isso, e eu romper nisso, de todo o meu coração, eu vou correr mais, eu vou fazer mais, não porque eu preciso fazer, porque tem que mostrar para você, Vitor, o que eu estou fazendo, porque o tempo não para, queridos. Eu estou com 45 anos, é bem provável que eu tenha mais uns 20 anos ou 25 anos que eu vou poder pregar, ou falar, depois eu não vou conseguir mais com tanta força. O tempo está passando para mim, e cuidado, porque não é só para mim que ele passa. A Bíblia diz que um dia eu vou prestar contas diante de Deus, daquilo que eu fiz e do que eu não fiz. Eu tenho uns 2 décadas e meia ainda, porque eu tenho um tio que é pastor, e ele me falou assim: Júnior, na minha família, Silas é o meu pai. Ele falou: Júnior, depois dos 65, eu senti um peso diferente nas pernas, consegui ir até os 70, mas agora, filho, eu só vou na boa agora, eu preciso respirar um pouco. Mas eu já combati o bom combate, continuo combatendo. Mas o Senhor tem levantado um exército que tem mais pulmões que eu, mais pernas que eu. Onde está o seu coração? Você e eu temos muitas coisas em comuns. Fomos comprados por um preço enorme, que Jesus
fez por mim e por você naquela cruz. Você e eu temos grandes coisas em comum. Somos amados por Deus. Filha, você é muito amada por Deus. Muito amada por Deus. Nós temos um propósito para cumprir nessa terra. E tudo que o diabo quer é nos enrolar, é fazer com que a vida passe e a gente não consiga entender o verdadeiro sentido da vida. A vida é passageira, querido. Puxa, você presenciou algo essa semana tão difícil. A vida é passageira. Temos uma eternidade inteira pela frente. E a grande questão é: para onde vamos? Onde está o seu coração? E para encerrar, para concluir, pessoas comuns como Gideão, de baixa estatura, da tribo de Manassés, onde a sua casa não era um referencial, não. O pai dele levantou um ídolo. Pessoas comuns, como você e eu, quando colocamos o nosso coração diante de um pai amoroso, que perdoa os nossos pecados, que faz nova todas as coisas. Pessoas comuns. Alô? Pessoas comuns, eu sempre desligo sozinho aqui. Pessoas comuns são capazes de marcar uma geração com o amor de Deus. Pessoas comuns como eu e você. Mas a grande questão é: onde está o nosso coração? O Senhor tem o seu coração. Pessoas sem um talento tão incrível. Pessoas que não têm dons maravilhosos que Deus deu. Somos pessoas normais e comuns. Porém, pessoas normais e comuns, quando têm os seus corações derramados diante do altar de Deus, tornam-se pessoas extraordinárias. Não tem a ver com estatura, nem com potencial humano. Tem a ver com quem tem o seu coração. Aleluia! Onde está o seu coração? Oh! O homem de baixa estatura, sem grandes credenciais para ser um líder, 3.300 anos depois da sua existência, há um grupo de pessoas que se reúnem para saber um pouco mais sobre quem era Gideão. Ei, as decisões que você toma hoje vai ecoar na eternidade. As decisões que você toma hoje vai ecoar na eternidade. Onde está o seu coração?
Não precisamos abrir, mas em Hebreus 11, do 32 ao 34, em Hebreus, Gideão é lembrado como um herói de fé, um dos heróis da fé. Gideão. Você tem uma decisão incrível para tomar nessa manhã, que pode mudar a sua vida por toda a tua história daqui para frente. Não estou falando de quanto tempo você conhece a Cristo. Não estou falando de quais dons e talentos que você tem. Não estou falando sobre placa de igreja nem de religião. Estou falando do seu coração para com Deus. O que o Espírito Santo está ecoando na mente de muitos nessa manhã é: me dar o teu coração. Me entrega o teu coração. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Apenas entregue o teu coração para Deus. Você pode ficar de pé?